Existe um lugar na Terra onde as leis da biologia, como você as conhece, são violadas. Um lugar onde a luz do Sol não entra há 4 bilhões de anos. Se você jogasse o Monte Everest dentro deste buraco, o topo da montanha ainda estaria coberto por 2 quilômetros de água escura. Mais seres humanos pisaram na Lua do que visitaram este ponto. E a maioria dos que desceram descreveu algo que não deveria estar lá. Bem-vindos à Fossa das Marianas. Aqui embaixo, a pressão é de 1.100 atmosferas. Isso equivale a um elefante africano equilibrado na ponta do seu polegar, ou 100 aviões comerciais empilhados sobre o seu peito. A física diz que a vida complexa deveria ser impossível. O corpo humano seria esmagado instantaneamente. Ossos virariam pó. Durante décadas, a ciência nos disse que o fundo do mar era um deserto, um vazio morto. Estavam errados. Recentemente, o submersível Fendoze desceu até o fundo e trouxe amostras que estão reescrevendo a biologia. Eles não encontraram apenas lama, eles encontraram vírus gigantescos e pedras que geram eletricidade na escuridão. Hoje, no Dossiê Abissal, nós vamos descer. E eu garanto, o que vive na zona da morte não quer ser encontrado. Antes de descermos para a escuridão total, um aviso. Este canal investiga o que a mídia ignora. Se você tem coragem de ver o que está oculto nos arquivos do planeta, verifique sua inscrição agora. Garanta seu acesso ao dossiê. Agora, vamos descer. Para entender o horror, não basta olhar para o fundo. Precisamos sobreviver à descida. A jornada para as Marianas é uma viagem através de camadas de pesadelo. Primeiro, atravessamos a zona do crepúsculo. Aqui, a evolução tomou um caminho estranho. Olhe para isto, o Macropina. A cabeça dele é um domo transparente, como a cabine de um caça. Seus olhos não olham para frente. Eles olham para cima, através do próprio crânio, vigiando silhuetas contra a pouca luz que resta da superfície. Descendo mais, entramos na zona da meia-noite. A luz do sol acabou. A única luz aqui é viva. E é aqui que encontramos os verdadeiros gigantes. Esqueça a baleia azul. O animal mais longo do mundo vive aqui, os sifonóforos. Eles não são um único animal, mas uma colônia de milhões de clones que agem como um só corpo. Alguns são mais longos que um prédio de 15 andares. Uma rede de morte flutuante esperando algo tocar nela. Mas nada prepara você para a Magna Pina, a lula de braços longos. Observe os cotovelos. Ela não nada como uma lula normal. Ela flutua, arrastando tentáculos de 8 metros de comprimento pelo fundo, como dedos invisíveis tateando no escuro. Câmeras de plataformas de petróleo captaram isso a milhares de metros. Ela apenas observa. Isso nos leva a um mistério, o gigantismo abissal. Por que as coisas aqui embaixo ficam tão grandes? Aranhas do mar do tamanho de pratos. Isópodes, que na superfície são insetos, aqui tem o tamanho de cachorros. A teoria é a lei de Kleiber. O frio extremo desacelera o metabolismo. Eles vivem em câmera lenta. Eles vivem por séculos. Eles crescem sem parar. Mas quando passamos dos 8.000 metros, na zona radal, os monstros somem. A pressão é tão violenta que nem os gigantes aguentam. Só resta ele, o peixe caracol. Ele parece gelatinoso, quase derretendo. Ele não tem escamas. Seus ossos não são calcificados. Ele abriu mão de ter um esqueleto sólido para não ser esmagado. Ele é um fantasma biológico. Ele é o rei desta profundidade. Mas ele não está sozinho. O que vamos mostrar agora estava escondido na lama logo abaixo dele. E é muito pior do que qualquer monstro gigante. Durante décadas, achávamos que o fundo das Marianas era um deserto estéril. A pressão esmagaria qualquer célula complexa. Estávamos errados. Recentemente, o submersível chinês Fendoze trouxe amostras de sedimento do ponto mais fundo da Terra. E quando os microscópios ligaram, eles encontraram um zoológico alienígena. Escondidos na lama, havia vírus gigantes, os mimivírus. Para você ter uma ideia do absurdo, na biologia, vírus são minúsculos, muito menores que bactérias. Mas estes são monstros. Alguns são fisicamente maiores que bactérias inteiras. Eles são tão grandes que você pode vê-los com um microscópio comum de escola. E eles não agem como vírus comuns. Eles carregam um arsenal genético complexo.
Quando eles infectam uma célula, eles não apenas se replicam, eles constroem o que chamamos de fábrica viral. Eles sequestram o corpo do hospedeiro e o transformam em uma base militar microscópica, produzindo clones em massa até a explosão. Mas o que assusta os cientistas não é o tamanho, é o código. A análise genética mostrou que uma grande parte do DNA desses vírus é considerada matéria escura biológica. São genes órfãos. Não existem em nenhum outro ser vivo no planeta. Não sabemos o que eles fazem, não sabemos de onde vieram. Eles são, geneticamente, alienígenas que vivem na nossa casa. E aqui está o verdadeiro perigo. Até o ano passado, a teoria era: vírus do fundo do mar infectam coisas do fundo do mar. Estamos seguros na superfície. Um estudo de 2025 quebrou essa segurança. Cientistas pegaram vírus antigos de sedimentos profundos e os colocaram em contato com células de mamíferos. Eles reviveram. E eles causaram danos severos. Agora, imagine a indústria de mineração revirando milhões de toneladas dessa lama, criando nuvens de poeira carregadas com esses gigantes adormecidos. Nuvens que sobem e entram na cadeia alimentar. Estamos prestes a libertar a caixa de Pandora biológica. E se eu te dissesse que o fundo do mar está vivo? E não estou falando de animais. Aqui chegamos ao maior mistério descoberto em 2024 e confirmado recentemente: o oxigênio escuro. Até hoje, acreditávamos que todo o oxigênio da Terra vinha da fotossíntese, sol e plantas. Simples. Estávamos errados. Sensores colocados nas profundezas detectaram que os níveis de oxigênio aumentavam na escuridão total. As pedras no fundo do mar, esses nódulos ricos em metais, funcionam literalmente como baterias geológicas. Elas geram uma corrente elétrica natural forte o suficiente para quebrar a molécula da água. Elas respiram eletricidade. O fundo do mar é uma bateria gigante que mantém a vida lá embaixo respirando. Mas adivinhe, essas pedras são feitas de cobalto, níquel e lítio, as mesmas coisas que precisamos para fazer a bateria do seu celular e dos carros elétricos. Corporações já estão mapeando essas áreas para a extração total, mas a descoberta do oxigênio escuro muda tudo. Se arrancarmos essas baterias do fundo do mar, nós desligamos o sistema de suporte de vida do abismo. Não é apenas mineração, é asfixia em escala planetária. Estamos prestes a matar um mundo que acabamos de descobrir que respira sozinho. Nós passamos o último século olhando para Marte, procurando vida alienígena. Mas a Fossa das Marianas e as zonas abissais são a prova de que vivemos em cima de um planeta estranho. Cientistas chamam isso de biosfera das sombras, uma segunda árvore da vida, escondida nas profundezas. Vírus gigantes, animais que não precisam de sol, pedras que respiram eletricidade. Eles estão lá embaixo agora, no silêncio, sob uma pressão que esmagaria nossos ossos em milissegundos. Nós temos medo do que vem do céu, mas talvez os verdadeiros donos do planeta estejam no porão, esperando a gente abrir a porta errada. A escuridão do oceano é assustadora, mas existem lugares em terra firme que são proibidos por lei. Lugares que matam quem tenta entrar. Se você tem coragem, clique no vídeo da esquerda agora e descubra onde você nunca deve pisar. A investigação continua lá.